Oi, gente. Oi. A gente está aqui para comentar e discutir um pouquinho sobre algumas questões que surgem a respeito de quando devemos trabalhar na obra do Senhor. E o quanto devemos trabalhar na obra do Senhor. Vai ser um bate-papo, tá? Inclusive entre nós. É. Eu de fato acho que a gente precisa dividir esse tema. Porque a partir do momento que a gente aceita Cristo e nós começamos uma vida com Ele, nós já somos comissionados a um tipo de trabalho. Verdade. Certo? Se a gente for lembrar daquela passagem do gadareno que estava endemoniado e depois de ser liberto, o próprio Senhor pediu para ele voltar até a casa dele para falar o que havia acontecido. E também da mulher samaritana. É a mesma Que depois que conheceu Jesus no poço, ela mesma voltou para sua cidade e contou para todo mundo o que tinha acontecido com ela, que ela tinha encontrado um profeta e trouxe todo mundo para ouvir o mesmo profeta, o Senhor. Começou a evangelizar logo no primeiro momento. Então a resposta simples é: para se trabalhar no reino de Deus, eu acho que tem que ser de maneira imediata. Se você não está trabalhando ainda, você está perdendo seu tempo. Bora. Né? Agora, quando a gente traz isso para a igreja local, é um pouco diferente, né? Eu acho que existem outros fatores que a gente precisa considerar no quesito igreja local, quando você vai servir na sua igreja, na comunidade onde você está plantado. Um deles, por exemplo, é que tipo de função você vai executar, que tipo de serviço você vai fazer. Eu acho que antes disso, a gente tem que colocar que tipo de pessoa você é. Você é um solteiro? Você está casado, sem filhos? Você já tem filhos? Né? Eu acho que tudo... Há momentos na vida, né? E eu acredito que até o próprio Senhor respeita isso. São fases, né? A gente já teve aqui as nossas fases onde a gente conseguia estar muito mais envolvido, principalmente durante a semana, porque a gente não tinha filhos, a gente tinha um tempo maior para isso. E aos finais de semana a gente não tinha tanta restrição quanto a gente tem hoje, né? Porque os nossos filhos... um deles, pelo menos, já está começando nessa fase de servir. Então, ele também tem os compromissos dele e isso acaba trazendo a gente para aquela questão de prioridades. Eu acho que existe um perigo nessa situação. Agora a gente está falando de casados com filhos. Existe um perigo que é o contrário. É você deixar de servir e colocar a culpa no fato de você ter filhos e de você não ter tempo, né? Isso é um perigo que a gente precisa tomar cuidado. Isso é muito comum porque o serviço na obra e na casa do Senhor, ele exige um esforço. Ele exige você sair do seu conforto, da sua casa, de você deixar de lado a sua agenda, que na maioria das vezes a nossa agenda é voltada para nós, daquilo que nós precisamos, daquilo que nós queremos. Isso você precisa deixar de lado e isso não é confortável. Então, muitas pessoas usam o fato da agenda com os filhos e na necessidade com os filhos, que é real, para evitar o trabalho na obra. Agora, isso não pode ser um impedimento. O Senhor espera de nós um serviço. O Senhor espera que nós sejamos servos bons e fiéis na estação em que nós estamos na nossa vida. Seja com filhos, sem filhos, solteiros, eu tenho certeza que há algo que nós possamos fazer sem abandonar os nossos filhos, mas também sem usá-los como muleta para não se envolver na igreja local. A igreja precisa, né? Eu costumo dizer que Deus não precisa de nós, de fato, mas Ele decidiu precisar. Ele nos comissionou como mãos, os pés, a língua deles. É através da igreja que o reino se expande. Então eu acho que seria até egoísmo a gente abrir mão disso em conta de lazer, em conta de entretenimento. Não que não possamos fazer, mas que seja a prioridade correta, né? Eu gosto muito de pensar num ensinamento que a gente teve da psicóloga Ana Cláudia, quando ela falou para nós sobre o fato de cada família ter o seu próprio culto.
Uma família possui uma cultura. E a cultura é o ato do culto. Então, nós que somos pastores, a gente conhece muitas famílias e a gente percebe que há famílias em que o culto é feito para o conforto. Toda a dinâmica da família é voltada para o conforto. Aí você encontra outras famílias que o culto é feito para o lazer. Então, os recursos financeiros, tudo o que acontece naquela família gira em torno de momentos de lazer. E você conhece, e nós conhecemos também, graças a Deus, famílias onde o culto é feito ao Senhor. Significa que essas famílias não têm lazer? Ou que essas famílias não têm conforto? Não. Só significa que isso não é o principal. Que esse não é o objetivo principal daquela cultura familiar. E eu acho que o Senhor nos chamou para isso. Se o Senhor nos deu uma família, é para glorificar o nome dele. Se o Senhor ainda não nos deu uma família, também é para glorificar o nome dele. Agora vamos estender um pouquinho, a gente falou bastante de casal com filhos, mas existem aqueles casais que não têm filhos e existem jovens adolescentes, e para esses eu diria, opinião minha, que você deve trabalhar. É claro que há vários momentos, né? Existe o pastor que prega, existe o ministério de louvor, existe a portaria, enfim, cada igreja tem a quantidade de ministérios, né? Diferentes umas das outras. Mas em todos eles, você é necessário, né? Você que está se perguntando se deve servir ou não, sim. Eu costumo dizer que se você não sabe onde servir, invente onde servir, né? O reino de Deus necessita. O Senhor já disse, né? Que os campos estão prontos. E o nosso papel como igreja, além de congregar, é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho, fazer o Senhor conhecido. E às vezes você pode não imaginar, pode não se imaginar na linha de frente pregando o Evangelho, mas você pode, por exemplo, auxiliar pessoas que estão fazendo isso hoje. Eu conheço mães que precisam trabalhar na igreja em algumas áreas, mas que muitas vezes, para isso, elas precisam de ajuda com os seus filhos. Por que não? Ajudar uma família que tem filhos, permitir que eles, por exemplo, participem de um final de semana de atividades missionárias, tomando conta das crianças para essa família. Às vezes o trabalho para a obra do Senhor não precisa ser aqui, dentro das quatro paredes. Um coração disposto vai gerar as oportunidades. Se você enxergar uma necessidade, você tiver o coração disposto a suprir a necessidade, tenho certeza que o Senhor vai te capacitar para isso. E eu queria, não sei se a gente está acabando, mas eu queria te perguntar, você tem trabalhado na obra? Você tem servido? Será que tem sido suficiente? Se o seu coração clama por mais, coloque esse clamor diante do Senhor. Ele mesmo vai trazer as oportunidades para você. E jovem e adolescente, deixa eu falar com jovem e adolescente, tome apenas cuidado com fazer as coisas de qualquer maneira sem autorização, sabe? Procure um líder, procure um pastor. Eu quero ir para a internet, eu quero colocar minhas músicas no YouTube. Veja se está de acordo com a sua igreja local, veja se está de acordo com os ensinamentos do seu pastor, né? Eu acho prudente nessa hora a gente se submeter, né? Nós somos representantes do Senhor e da igreja. Então eu acho que como representantes a gente não pode ter um discurso diferente daquilo que a gente representa. Se a minha música ela é diferente daquilo que o Senhor Jesus prega, tem algo errado. Se a minha forma de trabalhar na igreja é diferente daquilo que os líderes da minha igreja determinaram, isso também é um problema. Então é tudo feito debaixo de ordem, debaixo de comissionamento e debaixo de muito temor. O Senhor vai nos abençoar. Eu acho que é isso, né? É. Então, um grande abraço. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a sua obra.